Olá, pessoal do oitavo C, eu vou ser a professora de vocês até o final do ano. Essa daqui é a primeira parte da recuperação, tá? A gente vai ver um pouco da América Latina, nós estamos falando em relação ao terceiro bimestre, ok? Então, a gente vai ver um pouco das características da América Latina em relação a aspectos sociais e culturais. A segunda parte vai ser sobre aspectos econômicos. Aí vocês vão ter exercícios para resolver. Eu vou explicar todos os mapas e todas as tabelas em todos os exercícios nessas duas aulas, tá? Nessa primeira parte, somente características sociais e culturais. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente fala em continente, a gente está falando que é uma grande massa de terras contínuas, ok? Sendo a divisão caracterizada por aspectos naturais, que são as terras emersas. O que são terras emersas? São terras acima do mar. Deixa eu mudar aqui de lado para poder ter o título numa boa. Então, pronto. Então, a gente está falando aqui em relação a aspectos naturais, físicos, a terra que está em relação ao mar, acima do nível do mar. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui a ilha de Madagascar, ela é uma ilha, mas ela está ligada com o continente africano a partir da placa tectônica. Por isso que ela faz parte do mesmo continente. Isso acontece também para essas ilhas que estão aqui na Ásia, né, que está em amarelo, aqui o Japão, também está ligado com algumas áreas, então isso também estão contadas como parte do continente da Ásia. A mesma coisa em relação aqui à Nova Zelândia. Só que a Nova Zelândia, os cientistas descobriram que a Nova Zelândia tem se separado cada vez mais da Austrália e, na verdade, a gente já pode considerar ela uma nova placa tectônica lá no fundo do mar. Então, na verdade, a Nova Zelândia deveria ser um novo continente. Mas isso só com muitos estudos e mais lá para frente. Ela ligaria uma parte aqui da Polinésia junto. Tá? A Antártida é um continente também, porque embaixo do gelo a gente tem terra. Então, significa que a gente vai ter aqui terras emersas, tá? Diferente do Ártico. Por que no Ártico, lá em cima no Polo Norte, a gente não tem isso? Porque o Ártico, em relação ao Polo Norte, não tem terra debaixo do gelo. É só água. Por isso que não é considerado um continente, tá? Aí a gente vai ter também fenômenos humanos como origem dos povos e culturas. Por que isso? Porque se a gente pensar aqui na Europa e na Ásia, elas não estão separadas, elas estão ligadas. A gente poderia considerar que a Europa é uma península, que essa extensão de área é um pouco mais longínqua, né? Mas ainda ligada por um continente. Né? Então, por que a gente pode pensar em relação a isso? Porque aqui está unido. Aí o que vai acontecer? A gente tem fenômenos humanos de origem de povos e culturas. Então aqui a gente tem os montes Urais na Rússia, divide a Rússia em dois continentes. Aquela que está ligada com essa parte, que é a Rússia europeia, e aqueles povos que estão ligados a essa parte da Ásia, que a gente vai chamar de Rússia oriental. Tá? Isso acontece também com a Turquia, que está aqui em amarelinho. A Turquia tem uma parte ligada aqui com os vizinhos, como a Grécia, né? Então a gente tem uma parte da Turquia na Europa e uma grande parte da Turquia aqui no continente asiático. Então a gente vai ter fenômenos humanos também, de origem de povos e culturas, que vão dividir em relação aos continentes. Isso acontece muito também com a América, que é o que a gente vai ver. Então, só para a gente terminar essa parte da retomada, a gente vai ter aqui em vermelho, todo esse vermelho é a América, tá? Continente americano. É o maior continente em extensão norte-sul, tá? Aí aqui em azul a gente vai ter a Europa, tá? Com essas ilhas aqui também fazendo parte da Europa. Aqui é a Islândia faz parte da Europa, tá? Aí em amarelo a gente tem o maior continente do mundo, que é a Ásia, né, que em extensão é a Ásia. A gente vai ter em preto a África, que é o continente com maior quantidade de países. Tá? A gente vai ter a Oceania, que é o continente formado por ilhas, inclusive ilhas que a gente nem consegue ver, né? Aqui desse lado a gente vai ter o Havaí, que faz parte da Oceania, a gente tem a Micronésia e a Polinésia, que a gente nem enxerga no mapa, porque elas são muito pequenininhas, mas elas fazem parte todas da Oceania. E o em cinza, o continente da Antártida, ou Antártica, tanto faz, tá? Da Antártida, que vai ser um continente frio, gelado, que não tem ninguém morando. Então, quando a gente fala da divisão da América, a gente tem aqui aspectos físicos naturais, tá? Então, a gente vai ter a porção ao norte,
é a América do Norte. México, Estados Unidos, Canadá, o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, e a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, mas vai estar na América do Norte. A América do Sul é a parte ao sul. Então, a gente vai ter todos esses países, inclusive o Brasil, fazendo parte da América do Sul. Essa porçãozinha de terra que liga o México aqui com a América do Sul, a gente vai chamar de istmo. Essa parte aqui vai fazer parte da América Central. É uma pequena parte que liga dois continentes, ou dois subcontinentes, no caso. Então, a gente vai ter as ilhas do Caribe, tá? E essa parte do istmo, que a gente chama essa ligação entre dois subcontinentes, tá? Que é pequena, é uma faixa estreita de terra, né? Que vai ser também parte da América Central. Tá? Então, aqui a gente vai ter um mar, por exemplo, que é o Mar do Caribe, e essas ilhas que são partes do Caribe, tanto essas aqui, que vem até aqui, ó. Ela vem até aqui, essas ilhas aqui, até essas ilhas que mais próximas aqui dos Estados Unidos, todas elas vão fazer parte, tá, da América Central. Mas a gente também tem uma divisão cultural e histórica, que vai ser ligado com a colonização e o idioma, tá? Então, em azul, a gente vai ter a América anglo-saxônica. Em amarelo, a gente vai ter a América Latina. Percebam que a gente tem uma divisão que não tem ligação com aspectos naturais, tá? Então, o anglo-saxão são povos que vieram colonizar os Estados Unidos e o Canadá. E o idioma que eles falam é o inglês. Então, esses povos, né, fizeram com que o inglês fosse a língua materna, né, o idioma materno, ou o idioma oficial, porque materno a gente pode ter um monte de línguas maternas, tá? O idioma oficial desses países, tá? Que vai ser os Estados Unidos e o Canadá aqui. O Canadá, na verdade, tem uma parte da França também. Uma parte aqui foi colonizada pelos ingleses e uma parte foi colonizada pelos franceses, mas ainda o inglês é a língua oficial do país, tá? Já o amarelo, a gente vai ter idiomas que variam do latim, por isso que chama América Latina, tá? Então, o português, o francês, o espanhol, junto com o italiano, também são idiomas latinos, que derivam do latim. E a gente teve colonização de quem aqui? Colônias da Espanha, de Portugal e da França. A gente vai ter a Jamaica, que vai ser uma colônia inglesa. A gente vai ter alguns países aí que ainda pertencem à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos, como Porto Rico, tá? Mas a gente vai ter a América Latina como um geral, ok? Então, quando a gente pensa nas características sociais em relação dos povos da América Latina, a gente tem que pensar que existe uma influência indígena muito forte. Existem impérios aqui que com o colonizador, né, com a Espanha chegando, eles vão ser massacrados, tá? A gente vai ter o Império Inca, o Império Tolteco, o Império Azteca e o Império Maia. E são coisas que vocês estudam normalmente em história, que são os povos pré-colombianos, tá? Mas eles dão muitas características sociais para alguns países. O México, a Bolívia, o Peru, né? A gente tem o Chile, eles dão muitas características físicas para... o Brasil, a gente até poderia colocar aqui como povos pré-colombianos. Só que o Brasil, a gente não teve um império indígena, né? O Império Tupi-Guarani, por exemplo, que era um dos que mais se expandia em relação ao litoral do Brasil, tá? Mas a gente vai ter impérios dentro desses países que foram importantes nesses países. Esses grupos, eles foram assassinados e escravizados pelos espanhóis, tá? Então, a gente tem aqui, e eu vou colocar um saiba mais para vocês, um genocídio, que é o quê? Uma destruição da cultura de uma população ou um grupo, tá? E um etnocídio, que também é um extermínio... Desculpa, deixa eu reformular. O genocídio vai ser esse extermínio físico dessa população, o etnocídio vai ser essa destruição da cultura, tá? Então, a gente vai ter as duas coisas. Não necessariamente um genocídio, mas um etnocídio por quê? Porque as populações indígenas continuam nesses países, só que a cultura foi varrida desses países. Então, nem se fala de cultura indígena. Esses povos ainda estão lutando para ter uma igualdade de terras, de condições sociais, de sair da pobreza, né? O genocídio já é uma característica mais física. Aí acontece por quê? Pode ser por doença, pode ser por guerra, pode ser por extermínio mesmo. Então, a gente vai ter um genocídio,
que aconteceu de fato. Então, o que aconteceu na América Latina? Em busca de ouro e prata, os colonizadores saquearam as terras da América Espanhola. Diferente do Brasil, que o ouro e prata foram descobertos muito depois. O ouro e a prata já eram utilizados como adornos pelos impérios Azteca, Maia, Tolteca, Inca. Então, o ouro e a prata já estava presente. Quando os espanhóis viram aquilo, eles começaram a ter muitas missões para essas áreas, para esgotar, em alguns países, de fato esgotou, o ouro e a prata. E aí, quem que eles utilizavam para poder fazer essa mão de obra? Os indígenas. Então, a gente vai ter muito indígena morrendo. A gente contabiliza hoje mais de 60 milhões de indígenas que morreram. E morreram porque foram derrotados, porque entraram em guerra. E aí os espanhóis tinham a arma, as armas de fogo. E os indígenas não, então eles foram massacrados. Depois que eles foram dominados, e alguns deles se casaram, inclusive, com filhas dos imperadores, dos reis, então eles foram privados de sua cultura. E aí veio a Igreja Católica muito forte nessa região, e aí, por isso a gente fala que é um etnocídio, varreu algumas partes dessa cultura e das crenças, porque era só a Igreja Católica. Muitos deles foram escravizados. Então a gente tem aí também altas horas, muita tortura. O Cristóvão Colombo, inclusive, hoje, ele é considerado um torturador e assassino de índios. E eu li uma história da Argentina com algumas características também do Cristóvão Colombo na América Espanhola. Ele foi condenado, inclusive, pelo rei da Espanha por tortura, do tipo cruel mesmo. Então você não quer trabalhar, você vai ser queimado vivo. Ah, você tá roubando ouro e prata, então eu vou cortar suas mãos e pendurar no pescoço. Então, de coisas absurdas que a gente pode ler, que eram escritas, inclusive, pelo braço direito do Cristóvão Colombo, que achava barbaridades, ele achava absurdo o que ele fazia. Ele saiu fora, inclusive ele virou missionário para tentar resgatar os índios da escravidão, para que não acontecesse mais massacres e mais torturas. E aí ele mandou uma carta lá para o rei da Espanha. O rei da Espanha achou um absurdo que o Cristóvão Colombo e os irmãos dele estavam fazendo. E aí julgaram e ele foi condenado. Só que aí começou a chegar um monte de ouro e prata da Espanha. O Cristóvão Colombo foi mandado de volta para a Espanha. E aí ele falou assim, não, mas olha, tem bastante ouro, bastante prata. E aí ele nunca foi preso, mas ele não pôde voltar mais para a América. Então a gente teve alguns países que foram dizimados a população indígena, tá? Cuba, o Haiti, os países do Caribe, alguns desses países assim do Chile, da Argentina, teve muito massacre. O Peru teve muito massacre de índio. Então no México, por exemplo, foram reduzidos mais ou menos aí, tinha 25 milhões de pessoas indígenas em 1519. Aí os espanhóis vieram para essa região. Em 1605, e não é nem um século depois, foram reduzidos para 1,7 mil. Então, muita gente que morreu. Morreu de diversas formas. Outra coisa que também marca o genocídio são os vírus e as bactérias. Então, os indígenas não tinham contato com vários vírus e bactérias dos europeus, e aí eles pegavam doenças e eles não conseguiam se curar e morriam. E aí eu estou deixando um site para vocês, se vocês quiserem saber mais desse assunto. É um site legal. O País é um jornal digital bem bacana, para vocês poderem conseguir algumas informações legais, tá? E aí vai falar sobre essa questão indígena, tá? Aí o que aconteceu? Então, em alguns países acabou os índios, alguns fugiram, não tinha mão de obra suficiente. Aí os espanhóis e os portugueses resolveram fazer o quê? Comércio de seres humanos. Então, pega lá da África, e os holandeses têm muita culpa nesse tipo de comércio também. Pegam lá da África, compram ou capturam pessoas, e trazem para cá. Então a gente vai ter milhões de africanos que foram arrancados da sua terra natal para serem mão de obra escrava. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, no Haiti ingressava em média 30 mil escravos por ano. Significa que em 1789, quando o Haiti se tornou independente da França, a gente tinha a população da metade francesa da ilha espanhola, era de 40 mil brancos,
e 450 mil escravos. Tipo, tinha muito mais escravo. No Brasil não é diferente. A gente vai ter a maior população de negros fora da África no Brasil. Então a gente vai ter muito escravo que veio também para cá. Então a gente tem, em média, 40 ou 50 milhões de pessoas que foram trazidas desde o século XVI, né? A partir de 1600 e em alguns lugares a partir de 1500, mas a gente pode contar desde o século XVII até o século XIX. Então a gente tem muita gente que foi retirada da África. E aí isso faz uma característica importante de alguns países, por exemplo, na Jamaica, por exemplo, em Cuba, por exemplo, no Haiti, de população negra, de fato. Então, porque os indígenas quase foram dizimados nessas regiões. E aí, quando os escravos vieram, eles se tornaram a maior parte da população. E eles são assim até hoje. Então, tem muitos negros na população de alguns países e poucos brancos, por exemplo. E quase nenhum indígena. Então, a gente vai ver essas características sociais. Aqui, ó, composição em relação à América do Sul. O livro de vocês, didático, traz a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Então, eu vou juntar aqui a América do Sul e a América Central. Tá? Então, a gente pode ver aqui no Brasil, por exemplo, né, que a gente tem 45% de mestiços, que é a mistura entre brancos, negros e indígenas. Aí a gente tem 45,2% de brancos, ou seja, a maioria da população brasileira se caracteriza como branco. Aí a gente tem negro, 8,9%. Asiáticos 0,5%, indígenas 0,4%. Isso mostra o quê? Que a gente teve uma imigração branca grande também, que foi no século XIX, depois que a escravidão acabou, e a gente vai ter uma imigração asiática importante, do Japão, e depois de alguns outros países, mas principalmente do Japão. Por isso que aparecem os asiáticos aí. Diferente da Argentina. A Argentina tem brancos e mestiços com indígena, né? Não com negros, ó. Tem uma diferença aqui. Então, 97% das pessoas se consideram brancos, né? Aí a gente vai ter uma população indígena de 2,4% e de negros de 0,4%. A Argentina recebeu muitos imigrantes e teve uma mão de obra escrava indígena, principalmente, em alguns lugares. Hoje tem alguns indígenas que lutam pela sobrevivência em algumas áreas e tem que nem no Brasil, e tem de tudo, né? No Peru, a gente pode perceber uma diferença aqui, ó. Então, aqui os indígenas no Peru têm uma importância grande ainda. 45% no Peru se considera indígena. E isso é muito forte. Significa que a gente vai ter aqui uma maioria indígena ainda no Peru. Aí a gente vai ter mestiços, que é brancos com indígenas, e depois brancos e negros e asiáticos, 3% apenas. Né? O Uruguai também é outra situação, ó. A gente tem 88% da população considerada branca. E depois mestiços com brancos e negros, né, que a gente chama de pardos no Brasil, e os negros 4%. Pode perceber que nem tem os indígenas no Uruguai. Né? Então a gente teve aí uma dizimação, uma morte, um genocídio geral, que tinha. Né? O Paraguai, a gente tem aqui também mestiços com brancos e indígenas, né, e outras etnias, que vai ser negro, indígena, enfim, tudo misturado. E na Bolívia, a gente também tem indígenas forte, né? Apesar da população ter muitos mestiços com brancos e indígenas, né? Eles têm muita influência indígena na luta, principalmente com um presidente que foi o Evo Morales, agora é um outro presidente também, sucessor do Evo Morales, e o Evo Morales é indígena. Então, a gente tem aí uma importância indígena, tá? Os brancos são 5% e os negros 1%, tá? Então, e a gente vai ter o que? Um não declarado, porque ciência é assim, você se declara, você não é contado por o que alguém acha que você é. No Brasil funciona assim também. Na América Central, vocês vão ver que tem algumas diferenças, tá? Então, o indígena aqui é com a cor marrom, o negro é essa cor verde e o branco é o amarelo. Olha o Haiti aqui, por exemplo. E depois a gente vai ter mestiços, né? O Haiti teve a população indígena praticamente dizimada. Então, 95% da população é negra. Significa que foram os escravos que vieram para cá. Tá? 5% é mestiços de brancos com negros. Então, a gente tem praticamente os brancos... o Haiti foi o primeiro país que se tornou independente dentro da América. E aí, os brancos, os franceses, fugiram.
porque muitos foram mortos. Então, a gente tem uma população, basicamente, de afrodescendentes dentro do Haiti, tá? E aí a gente pode perceber que os indígenas também não estão presentes em Cuba, mas aqui a gente tem 64% da população considerada de brancos, né? Aí a gente vai ter os mestiços e os negros, tá? A Jamaica também é outra que não tem indígena. A gente vai ter 92% da Jamaica considerada negra. Depois a gente vai ter mestiços de brancos com negros 6,1 e 1,8 de brancos. Então também é uma ilha que foi praticamente todos os indígenas foram massacrados. Aonde que os indígenas vão aparecer com mais força? No Istmo, porque em alguns países a gente vai ter aqui alguns, aqui Guatemala, Honduras e Nicarágua, a gente tinha o Império Maia, principalmente na Guatemala. Então, são ainda características que são guardadas e que são ainda visíveis na sociedade. Então, a Guatemala, por exemplo, a gente pode perceber que 60% é de brancos e mestiços com indígena e 39% é de indígena. Então, é uma população que ainda se predomina indígena. Isso vai acontecer na Nicarágua também, apesar da gente vai ter mais mestiços de brancos com indígenas, e em Honduras também, e o Panamá vai ter uma característica mais diferenciada, tá? Então, são países que a questão indígena ainda continua muito forte. Aqui eu tô trazendo algumas fotos para vocês do que a gente chama de indígenas dentro da América, porque quando a gente pensa em indígenas, a gente pensa, por exemplo, no caso do Brasil aqui, né, ó. Esses aqui são indígenas do Brasil. Mas a gente tem muitas etnias diferentes, né? Então, deixa eu tirar daqui um pouquinho. Essa mulher aqui, né, é uma característica indígena, por exemplo, do Peru, das altitudes, né? Então, a gente tem fisionomias muito específicas, né? Aqui a gente tem da Argentina e de outros países reunidos. E aqui a gente tem uma amostra, assim, de várias etnias diferentes indígenas. Então, a gente tem uma diversidade indígena muito forte dentro da América Latina, e que eles lutam muito por reconhecimento, principalmente por conta das suas terras, né? A gente vai ter aí uma briga grande aí pela questão das terras ancestrais, enfim, além da cultura. Então, aqui a gente tem mais um pouquinho para vocês verem. Então, em 2014, foi feito um censo indígena. 8,3% da população da América Latina é indígena. Se a gente pensar no nosso DNA, também tem DNA indígena. Isso dá 45 milhões de indígenas na região. Então, são muitas pessoas, é uma porcentagem significativa. E por isso que a gente vai ter características sociais específicas nessa região por conta disso, tá? Agora, a gente também tem aqui algumas etnias africanas, porque quando a gente fala da África, a gente esquece que a gente tem um monte de etnia. Vieram de 3 regiões principais. Então, a fisionomia, né, elas são muito diferentes entre eles. Então, a gente tem aqui comunidades, né, de afrodescendentes, nesse caso aqui, da Bolívia, que luta por igualdade também, por questões sociais, enfim, porque a questão indígena é maior dentro da Bolívia, né? Aqui são mulheres da América Latina, afrodescendentes, né, e africanas também, algumas escravas, que foram importantes dentro da história, né? Aqui a gente vai ter uma imagem aqui do Haiti, então a gente tem uma população basicamente negra. Então, o negro também é importante dentro da nossa sociedade. No Brasil, a gente pode perceber isso também, tá? E aí, vamos falar um pouco de indicadores sociais, né? O que são esses indicadores sociais quando a gente fala em relação a aspectos sociais? Primeiro tem o IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida resumida do progresso a longo prazo, tá? Não é tipo necessariamente de um ano para o outro. Às vezes vai demorar mais tempo, apesar do índice sair de um ano para o outro, mas vai demorar para a gente perceber essa dimensão do desenvolvimento humano. Então a gente vai ver a questão da renda, que é com o PIB per capita, tá? A questão da educação e a questão da saúde. Então, ele não leva em consideração só a riqueza do país. Ele leva em relação à saúde e educação a qualidade de vida.
Então, existe uma perspectiva de crescimento econômico, porque quanto mais geração de renda, a gente vai ter melhor desenvolvimento econômico do país. Mas se esse desenvolvimento econômico não passa para a população, o que adianta? Então, a gente está falando de um país super rico e super desigual, que a maior parte da população continua pobre. Grande coisa. Isso existe em muitos lugares. A Arábia Saudita, por exemplo, na Ásia, você vê palácios cobertos de ouro, shopping que tem ouro do teto até o chão, mas você vê uma população super pobre e miserável. Aí você vai falar assim, poxa vida, adianta ser rico se nem todo mundo usufrui dessa riqueza? A gente pode pensar isso com o Brasil também, né? Então, o desenvolvimento humano, ele vai ter essa qualidade de vida. Então, a gente vai pensar economia, que é importante, mais qualidade de vida para a população, né? Então, esse dinheiro reverte para a população. Tá? Então, a gente vai ver características sociais, características culturais e políticas que vão envolver a vida humana, né? E a qualidade de vida humana. Então, o produto interno bruto é toda a riqueza de um país somada per capita, ou seja, pega toda essa riqueza e divide por pessoa, tá? E aí vai dar um número específico, às vezes em dólares, às vezes em real, depende da moeda do país também. E aí a gente consegue perceber, poxa vida, mas todo mundo ganha aquilo? Então a gente consegue perceber desigualdade, por exemplo. Tá? Expectativa de vida, ou seja, quando você nasce, você tem uma expectativa de vida em relação a anos. Então, no Brasil, a gente tem 79 anos. Pode ser que tenha gente que morra mais cedo. Pode ter gente que morra mais velha, mas é uma expectativa de vida. Quanto melhor a expectativa de vida de um país, significa que a gente vai ter melhores condições de saúde. Tá? Então, vai ter mais remédios, vacinas, hospitais, saneamento básico, tudo isso vai envolver a expectativa de vida. Quanto menor a expectativa de vida, a gente pode ter guerra, a gente pode ter miséria, a gente pode ter fome, a gente pode ter condições ruins de saúde, tá? E a gente vai ver escolaridade, que é a média de anos de educação de adultos, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma média de anos de escolaridade de 4 anos, ela não terminou nem o ensino fundamental, certo? Então, a gente vai somando isso. Quanto maior a escolarização de uma pessoa, significa que mais qualificada é essa pessoa e ela pode gerar, por exemplo, uma renda maior, com um emprego melhor, enfim. Então, a gente consegue perceber essa questão com a escolaridade. A gente também vai ver a expectativa de anos de escolaridade para crianças, quando ela vai iniciar a vida escolar. Então, se um lugar, essa expectativa de anos de escolaridade de uma criança é baixa, significa que ela não tem acesso à educação. Isso vai gerar várias coisas, inclusive pobreza, tá? E taxas de matrículas também. Então, num país onde vai ter maior quantidade de pessoas inscritas na escola, significa que a gente tem uma educação de qualidade maior, tá? O Brasil é um dos poucos países que tem escola pública, de fato. Porque a maior parte dos países pobres, inclusive, as pessoas têm que pagar pela educação. Tem que pagar uma taxa para a escola, tá? Então, a gente vai ter aí educação de graça, principalmente no Brasil. Então, se vocês quiserem mais saber sobre IDH, eu estou colocando um site aqui, que é o site da ONU mesmo, sobre o IDH, e aí vocês podem entrar para ver mais informações, tá? Então, quando a gente vê aqui a América Latina, o IDH, ele varia de 0 a 1, sendo 1 o país com o melhor IDH. É o país perfeito. Não tem ninguém. 0, total, 0,000, significa o pior país. Também não existe, tá? Então, aqui eu estou trazendo 2 mapas para vocês perceberem, não estão com a mesma cor, isso dificulta um pouquinho. Mas para vocês perceberem se estava muito alto ou se estava muito baixo, se melhorou ou se piorou. Então, por exemplo, esse aqui é de 2014, o marrom. O azul é de 2019. Então, a gente pode perceber aqui, o Chile, que é esse pequenino aqui, ele estava com uma média de 0,76, 0,83, e aqui ele está com a cor mais escura. Significa que ele melhorou. Então, significa que ele está melhorando o desenvolvimento humano. A Argentina tem aqui a cor mais escura, continua com a cor mais escura. Então, ela se manteve em relação ao seu desenvolvimento humano. O Brasil estava aqui com 0,69 até 0,76. O Brasil continua com 0,76. Então, a gente não melhorou o nosso desenvolvimento humano. Os países aqui o México aqui, né? Mais para cima da América Latina. O México também estava com 0,66 até 0,76.
E o México continua com 0,76, ó. Então, o México se manteve, tá? Então, a gente pode perceber que aqui, ó, esses países aqui continuaram com praticamente mesmo nível de tonalidade. Então, não melhoraram nem pioraram, continuaram igual, tá? O que a gente vai ter de diferente aqui? O Haiti, tá? Aqui, ele vai ser o mais baixo, continua pior, tá? Então, significa que está caindo a qualidade de vida do Haiti. A Jamaica também melhorou muito. Então, aumentou seu desenvolvimento humano, tá? Esses países aqui da América Central, né? Também alguns estão melhorando, como é o caso de Honduras, e alguns estão piorando, ou continuando igual. Então, a gente consegue perceber. O que significa continuar igual? Significa que a gente não teve aumento de renda per capita, significa que a gente não teve melhora na expectativa de vida, significa que a gente não teve melhora da sua escolarização de 2014 a 2019. A gente está falando de 5 anos e não houve melhora. É ruim isso. Um país que houve melhora significa que está melhorando a economia e está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Um país que piora, aí a gente pode perceber alguns... Por que isso acontece em alguns casos? Por exemplo, no caso do Haiti, né? Teve um terremoto em 2001, então já tem um processo muito ruim. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. Então, significa que não está melhorando a qualidade dele. Estão cada vez pior, ó. Significa que a qualidade de vida das pessoas está muito ruim, né? É um país que sofre com furacões, é um país que sofre com terremotos, com corrupção. Então, a gente vai ter várias características aí ruins para o Haiti, que explica essa piora de qualidade de vida, tá? E quando a gente fala de distribuição de renda, a gente também tem uma questão na América Latina importante. É a região mais desigual do planeta. Significa o quê? Uma mulher em um bairro pobre de Santiago, que é a capital do Chile, que tem um dos melhores IDHs da América Latina, nasce com uma expectativa de vida 18 anos menor que uma outra mulher em uma área rica da mesma cidade. Então, a gente pode ter uma caracterização boa do país, mas a gente tem uma desigualdade grande dentro do país. Então, no caso do Chile, uma mulher pobre não tem a mesma igualdade que uma mulher rica. E isso é desigualdade, significa que a mulher rica tem perspectivas melhores de vida do que uma mulher pobre, tá? Isso acontece em São Paulo, no Brasil. Quem mora em Paraisópolis, que é uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, vive em média 10 anos a menos que o morador do Morumbi, que é vizinho, são bairros vizinhos. Então significa que uma pessoa pobre que mora numa favela tem uma expectativa de vida menor do que uma pessoa num bairro rico de São Paulo. Essa diferença é desigualdade. Isso envolve também a cor de pele e etnia. Então, por exemplo, em países onde a gente tem maior parte de indígenas, esses indígenas também vão ser mais pobres do que os brancos. Os negros vão ser mais pobres que os brancos. Então, a gente também vai envolver cor de pele e etnia em relação a brancos, negros e indígenas. Infelizmente, isso acontece em todos os países da América Latina, tá? Isso poderia acontecer em relação a gênero também. Uma mulher indígena tem chances de ser mais pobre do que uma mulher negra, do que uma mulher branca também, tá? Então, a desigualdade é muito cruel dentro da América Latina. Quais são as causas que levam a essa desigualdade? 1. O passado colonial. Então, se a gente tinha os negros como escravos, que era a ralé da sociedade, e os brancos, que eram a elite, a gente tem essa desigualdade já colocada. Quando acaba a colonização, a escravidão, o negro continua tendo um patamar mais baixo e continua sendo tratado como escravo em relação aos brancos. Tá? Isso vai criar as condições de desigualdade e de racismo também. Má distribuição e desigual de terras. Por quê? Porque quando os negros começam a se tornar livres, os brancos, a elite branca, resolve taxar a terra. Porque antes não tinha preço. Você ia lá, ocupava uma terra e ficava como sua. Aí eles começaram a criar o título de terra. Então você só pode ter terra se você comprar. Como é que o ex-escravo vai ter dinheiro para comprar a terra?
ele não ganhava salário. Então, ele continua tendo problemas em relação à terra, tá? A gente vai ter um elemento racial com incidência de pobreza em relação às áreas rurais e urbanas também, entre indígenas e negros. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um elemento racial importante, um racismo, de certa maneira, nisso, que vai mostrar que negros e indígenas vão ser mais pobres em relação aos brancos, tá? Cidades com crescimento desordenado. Então, se as pessoas estão vindo para a cidade e a cidade cresce de uma maneira desordenada, a gente não vai ter saneamento básico para todo mundo, a gente não tem luz para todo mundo, a gente não tem moradia digna para todo mundo. Então, a gente vai ter surgimento das favelas, a gente vai ter uma série de outros problemas sociais que vão estar influenciados com esse crescimento desordenado. Violência. Tá? O Estado não foi eficiente em promover serviços públicos como educação e saúde. Então, existe também essa questão. Então, um governo que não está nem aí para a sua população, mas a maior parte da sua população, ele não vai investir nem em educação e nem em saúde. Tá? E aí a gente vai ter problemas em relação a isso. E desastres naturais. Então, furacões no Caribe, por exemplo, faz com que a gente tenha um problema em relação ao país. Né? Então, vai ter a população mais pobre vai sofrer muito mais com os furacões do que a população mais rica. Isso acontece com os terremotos também. Então, faz com que até o próprio país não consiga se reconstruir. O caso do Haiti é visível isso. Ele não conseguiu se reconstruir após o terremoto. E aí vem vários furacões e ele tem problemas seríssimos todas as vezes, de saneamento básico, de água tratada, de moradia. Então a gente vai ter aí uma situação mais complicada ainda. Muito bem. Então esse foi sobre América Latina, tá? Aspectos sociais. Essa é a parte 1, ok? Tchau, gente. Até a próxima.